Então, pessoal, só para continuar ali o conteúdo, para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, vou gravar aqui rapidinho só o que tinha faltado ali para falar em sala, né? Então, vou a partir aqui das constelações aqui, né, do Indígenas do Brasil, que é conteúdo aí que vai cair na avaliação de vocês, principalmente aqui no que se remete, o pessoal do norte acreditava em X, o pessoal do sul acreditava em Y, então pode focar nessa parte, tá? Sem problemas, vai ajudar muito vocês, inclusive. Mas enfim, né? Então, tinha comentado em sala, né, que para os povos indígenas, né, de uma forma geral, aqui no Brasil, o céu ele indicava muito mais do que um monte de estrelas, né, muito mais do que apenas pontos brilhantes ali no céu. Então ele, para eles contava histórias, né? Então indicava muitas vezes sinais que eles seguiam fielmente, né? Que fica ligado, por exemplo, tanto ali com a vida na Terra quanto na questão das estações do ano que eu tinha comentado também, né? E ao contrário de tudo aquilo que a astronomia traz, né, que a gente aprende, né, que ligam uma estrela na outra para formar figura, como as constelações, tipo a estrela da constelação do Escorpião, constelação da Ursa Maior, Ursa Menor, tirando esse fator, os indígenas eles olhavam de uma outra forma, de um jeito um pouco diferente. Então eles viam manchas escuras no céu que ele seguia os brilhos da Via Láctea e os movimentos que esses astros faziam. Né? E tudo isso fazia parte das constelações. Então, além dessa questão astronômica de constelação em si, eles viam muito mais. E essas manchas que eles viam, por exemplo, na Via Láctea, eles também consideravam, né, um fator indicativo de algo ali para eles. Né? Um exemplo que eu tinha comentado em sala, né, é a constelação da Ema, né, que é dos Guarani, que para eles não eram só estrelas brilhantes, né, era uma mancha que aparecia ali na Via Láctea. E quando essa constelação aparecia para eles, né, indicava que o frio estava chegando, né, para alguns povos. E eles se preparavam, né, eles colhiam alimentos, eles se preparavam para aquele momento em específico. Então, para eles serviam para marcar o tempo, indicar quando que eles deveriam plantar, quando que eles deveriam colher, caçar, também a questão também de rituais, né, sagrados ali das tribos. Então, uma constelação, ela indicava um momento de fazer uma cerimônia ou uma festa que era tradicional do pessoal, né? Então, cada figura ali no céu trazia uma história ancestral, uma história passada, né? Que foi aí trazida de geração para geração, que vai falar um pouquinho sobre a origem, né, da vida, as marcações do tempo, a explicação sobre o mundo ali ao redor deles. Deixa eu passar aqui. Aí aqui a constelação da Ema, né? Então aqui, ó, para os índios do sul, a constelação marcava aqui o início do inverno, para os índios do norte indicava o começo das estações da seca, né? Então para cada um tinha um indicativo diferenciado. Aí temos aqui a constelação da Anta do Norte e do Colibri, né? Que para os indígenas do Sul indicava a passagem entre o frio e o calor, para o pessoal dos indígenas do Norte marcava aí a transição entre as estações de seca e chuvosa, então variava, né, a crença ali de uma região para outra. Aqui é a constelação da Anta do Norte, que também temos essa representação do colibri, vai estar no slide anterior. A constelação do Homem Velho, se eu não me engano, eu tinha comentado da história, né? Então, em algumas etnias ali indígenas do Brasil. Então, tinha os povos do Alto Xingal, né? Que contava essa lenda da constelação do Homem Velho, que falava que um homem ele tinha uma esposa. Essa esposa ela estava interessada no irmão dele e para ficar com o cunhado, ela mata, né? Ele e corta a perna dele para ele não poder fugir ou se defender. Então a lenda diz isso, né? Depois que esse homem morre, ele é transformado numa constelação no céu, que passa a ser chamada de Homem Velho. Então a figura, né, no céu, ela vai servir como lembrete sobre traição, sobre justiça, ensinamentos da vida. Então é uma brisa gigantesca, né? Então mostra a importância da sabedoria, do equilíbrio entre pessoas, entre espíritos,
né? Então ela é muito representada porque ela lembra aí, ela lembra os povos indígenas em si da força, né? Dos valores, das consequências dos atos humanos. Tem toda uma história por trás da constelação, que é a constelação do Homem Velho e a pernoquinha dele faltando. Falando agora um pouquinho sobre o homem no espaço, né? Então, foi aí o marco 1969, né? Tinha comentado com vocês. Então, foi a primeira vez que um homem pisou na Lua, né? Pela primeira vez na história, né? Então, 1969 ficou bem marcado por conta disso. E essa missão, né, que levou o homem à Lua, que em 2019 até coloquei aqui para vocês, ó, fez 50 anos dessa primeira ida, ela foi chamada de Apollo 11, né? Então, essa conquista completou, né? 50 anos é um marco aí bem antigo, só que até hoje é um marco evolutivo muito grande, é um marco tecnológico muito grande, só que também tem aquela questão de geração de dúvida, né? Até hoje tem gente que duvida se isso realmente aconteceu ou não. Então, algumas pessoas elas falavam que a bandeira ela parecia estar se movendo, né? Parecia estar se mexendo, mesmo não ventando ali, não tendo vento na Lua, que a sombra na foto pareciam estranhas, né? Desproporcionais. A imagem que era ali formada, né? Que estava refletindo ali a sombra. E os cientistas eles explicaram tudo isso, né? Então, tem as dúvidas comuns e tem as conclusões científicas, né? Seguir as etapas do método científico certinho. Então, eles explicam que a bandeira ela se moveu porque o astronauta balançou ela para fincar ela no chão, que a sombra ela foi causada ali por conta da luz do Sol batendo, refletindo na superfície da Lua. E tudo isso foi explicando aí com várias provas confiáveis, tentando aí esclarecer, tentando chegar no máximo do público possível, né? Para tentar mostrar quanto que a humanidade pode avançar quando vai investir em ciência e em tecnologia, né? Então muitas pessoas elas duvidaram, mas um público ainda foi conquistado ali dentro daquela época com falas científicas, né? Para assim dizer. Aqui tem essa questão da tecnologia, né? Ter chegado ali, falta de conhecimento científico, a tecnologia ter chegado ali naquela época. Então a tecnologia era nova, parecia coisa de filme de ficção, por exemplo, as imagens que foram tiradas ali do homem na Lua. Então para muitas pessoas era difícil, né? Acreditar que um foguete pudesse levar alguém até a Lua, depois trazer essa pessoa de volta. Principalmente porque também não tinha nenhum acesso à informação ou alguma imagem confiável. Então a tecnologia ela não era tão ali, né? Apurada na época, então teve detalhes estranhos que as pessoas elas ficavam tentando ali refutar as desconfianças, achando que tudo era uma cena de filme, né? Só que na verdade não era bem isso, né? E tem a questão também do rolo governamental, né? Não manjo muito, mas tinha uma desconfiança ali do governo, principalmente em relação aos Estados Unidos, que naquela época tinha alguns probleminhas internos que estava rolando, que não sei se vocês já tiveram conteúdo, mas era demarcado ali da Guerra do Vietnã, né? Então estava tendo ali vários movimentos sociais no local, né? Então muitas pessoas achavam que o governo estava ali escondendo algo, forjando a missão, para mostrar algum tipo de poder durante a Guerra Fria, né, com a União Soviética. E todas essas conspirações começaram a circular, dizendo que a saída tinha sido uma fraude, que tinha sido filmada em estúdio. E essas histórias, né, essa fake news, né, elas foram ganhando força, porque o governo não era transparente com eles. Então, muitas pessoas assim não tinham esclarecimento. Então, a falta de conhecimento científico da população facilitava também essa desconfiança. Então, a combinação de uma conquista que foi extremamente grande, com a falta de informação que não era acessível na época, o clima político tenso pra caramba, a desconfiança total no governo, fez com que muita gente aí tivesse dúvida dessa ida aí do homem à Lua, de fato, né? Aí depois lá de muita treta, depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, teve uma divisão muito grande, o mundo ficou dividido entre duas grandes potências, né? Vocês já tiveram isso daí, que é os Estados Unidos, de um lado, a União Soviética do outro lado. Os dois estavam naquela disputa de quem que era o mais bom, quem tinha mais poder,
quem que era mais influente, tanto em relação à política, quanto na questão econômica. Então, isso aí era a Guerra Fria, né? Então, essa batalha nesses termos, né? Então, não foi uma guerra com tiro e bomba entre eles, tá? Mas foi uma disputa fortes, fortes não, forte de ideia, de cultura, até esporte e principalmente tecnologia, né, gente? E por conta ali, inclusive da disputa tecnológica, é muito importante vocês saberem isso, que é um conteúdo de prova, né? Essa disputa tecnológica deu início ao chamado de corrida espacial. Aqui, ó. Então, essa corrida espacial, eles queriam mostrar quem que era o mais avançado, quem conseguia mandar mais nave para o espaço, quem conseguia estudar os planetas, as estrelas, enfim, quem tinha mais poder tecnológico. Então, quem ganhasse essa corrida era a pessoa, era o lado, né, que iria mostrar quem estava na frente no mundo, quem que era o mais desenvolvido, quem que era o mais preparado para o futuro. Aí, como eu tinha... Ai, gente, minha cachorra. Pronto, 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 pronto. Agora não, diva. Então aqui, né, já tinha comentado isso aqui com vocês, da chegada ao homem à Lua, né, que é do projeto Apollo, que basicamente foi quando o presidente Kennedy falou que queria levar o homem para a Lua, né, então nessa época rolou esse fator. Então naquela época os Estados Unidos estavam nessa disputa, né, com a União Soviética, que já tinha mandado o primeiro homem para o espaço, né, e que queria mostrar que também tinha feito alguma coisa grande. Então era lá, a União Soviética mandou homem para o espaço e John Kennedy ele queria mostrar que eles também conseguiam fazer alguma coisa, né? Então ali foram vários e vários e vários anos de trabalho, muita pesquisa, muito teste, até mesmo erros ali que eles encontraram no caminho. Então, missão Apollo levou aí 3 astronautas para a Lua, né? Na época, o primeiro que foi levado foi Neil, acho que é assim que pronuncia, Neil Armstrong, né? Foi o primeiro a pisar lá. Então, ele falou essa frase que ficou extremamente famosa até hoje, que um pequeno passo para o homem, um salto gigante para a humanidade. Depois que ele foi, né, pisou na Lua, teve outras pessoas também que ganharam um marco, que foi o Buzz Aldrin, e também teve o Michael Collins, que ficou pilotando no módulo espaço. Então, depois de Ney, teve esses outros dois aí que também foram bem comentados. Foi um momento muito importante, né? Mostrou que as pessoas elas podiam fazer coisas incríveis quando se juntava ali de forma positiva, com ciência e muita coragem, né, gente? Porque falar pra você, a pessoa estar vivendo numa época com tecnologia zero, não, zero não, né? Uma tecnologia mínima, sem saber o que espera, sem saber o que vai acontecer, tem que ter muita coragem para se propor a ir, né? Então, os caras tiveram. Aqui, ó, meu povo, a cachorrinha Laika, eu já tinha falado bastante para vocês em sala, não vou abordar aqui nesse vídeo, porque senão vai ficar muito longo. E vou entrar aqui no tema da vida fora do nosso planeta, né? Que é um trabalho aí para os astrobiólogos, né? Astro, né? De vida fora do planeta, então da astrologia em si, e biólogo de vida, né? Então, quando a gente fala sobre vida fora da Terra, vem aquela pergunta, sempre, né? Será que existe? Será que é verdade? E aí que entra, né, o trabalho dos astrobiólogos, né, nessa questão. Então, eles são cientistas que vai estudar como que a vida surge, como que ela se adapta em ambientes extremos, como aqui na Terra, porque tem ambientes extremos na Terra, então imagina, por exemplo, o mar altamente salino, né? Tem bactérias que conseguem viver alta salinidade. E basicamente, para que a vida aconteça, a gente sempre vai precisar, por exemplo, ter alguns fatores, né? Um deles é, por exemplo, a água líquida, que alguns elementos químicos, por exemplo, precisam da água líquida para sofrer um processo de dissolução, tipo sais que são dissolvidos no nosso corpo. Além disso, é necessário elementos como carbono, hidrogênio, né? Nitrogênio, fósforo, oxigênio, não obrigatoriamente, a gente vai chegar lá já já. Só que assim, quando fala para ter vida em um determinado local, tem que ter oxigênio, é o gás que a gente respira, né? Mas quando a gente fala de vida fora do nosso planeta, não é vida humana, né, gente? Qualquer vida, qualquer tipo de vida,
seja vegetal, fotossintetizante, né? Seja anaeróbico. Então, anaeróbico, o que eu quero dizer com anaeróbico? Não precisa de oxigênio para viver. Então, temos micro-organismos anaeróbicos que conseguem viver sem oxigênio, né? Então, o oxigênio não é um elemento crucial para que, obrigatoriamente, tenha vida fora do planeta, né? Tem bactéria, por exemplo, que consegue viver em fundo de lagos, que a presença do oxigênio lá é zero, né? E também consegue viver dentro do intestino de animais, que o oxigênio também lá é zero, né? Por exemplo, uma bactéria que faz é as lactobacilos, né? Anaeróbicas. Elas conseguem ali, né, viver em meio sem a presença desse gás, né? Então, pode viver em lugares onde o oxigênio ele nem consegue chegar. Então, quando os astrobiólogos eles pensam em vida em outros planetas, eles também consideram essas formas de vida, que não precisam do oxigênio. Por isso, planetas, ou até mesmo luas, né, com gelo, calor extremo ou gás diferente, ainda pode ser candidato para algum tipo de vida microscópica, né? Então, quando a gente fala de vida fora do planeta, nem sempre é a nossa vida, tá? Que entra em pauta. Então, aqui a gente tem algumas questões que vai favorecer a presença de vida, né? Então, para que exista a vida como a gente conhece, a gente tem um dos elementos principais, que é o carbono. Então, o carbono ele é super importante, porque ele é como se fosse uma pecinha, um quebra-cabeça, uma pecinha de montar. Ele consegue se ligar com uma facilidade muito grande, né, a outros elementos, ele consegue formar estruturas variadas. Ah, mas que estrutura é essa? Como proteína, gente. Proteína é uma estrutura extremamente complexa. Vocês vão estudar mais para frente como formar, por exemplo, açúcares, né? Lipídios, né? Então, praticamente tudo que vai fazer parte ali da composição de um ser vivo precisa do carbono se rearranjando ali. Um outro item, né, que indispensável é a presença de água no estado líquido, que, por exemplo, no nosso corpo ajuda a transportar substâncias, né? Participa de reação química, regula a temperatura dos seres endotérmicos como a gente, né? Então, por isso que quando os cientistas eles vão procurar a vida fora da Terra, eles sempre perguntam: será que tem água lá? Então, é sempre uma pauta ali que é discutida. Também tem outros elementos ali envolvidos com esse tipo de formação, né? Por exemplo, a presença do carbono, que fica ligado aos gases que vai compor o ar, tipo gás carbônico, que mantém o calor na Terra, lembra do efeito estufa? O efeito estufa, ele mantém ali a Terra aquecida, impede que a gente congele durante a noite. Se isso funcionar tudo certinho, temos a questão também aqui da gravidade, né, que também entra em cena, que é ela basicamente, assim, falando em informalidade mesmo, né? Ela que segura a atmosfera que tem ao redor da Terra. Então, sem a gravidade suficiente, o planeta ele perderia os gases, né? Os gases que a gente tem que são essenciais para a vida, né? Que compõem o nosso ar atmosférico e iriam embora para o espaço, né? Então a gravidade ela tem bastante importância aí nessa questão. E a temperatura, né? Média da Terra que precisa estar no ponto certo, né? Coloquei até aqui, ó, 15 graus Celsius. Nem muito quente, nem muito frio. E mantém ali todos os seres vivos numa condição ali de equilíbrio, né? De homeostase. Aqui nós temos umas tecnologias que eu coloquei aqui para vocês, né? Então, por exemplo, localização da água, por exemplo, subsolo de Marte, camadas de gelo. Então, alguns locais já foram ali, né, pautados como uma possibilidade de ter água. Mas, ó, possibilidade, nunca é certeza, né? Sempre que a gente fala dessas questões, informações que são trazidas por sondas, né? Então, os cientistas eles acreditam que pode existir água no subsolo, por exemplo, de Marte, principalmente na forma de gelo, né? E, enfim, também pode aparecer na forma líquida sobre a superfície, né, do planeta. E essa água subterrânea ela seria importante porque poderia, né, indicar um ambiente propício para uma vida microbiana, né, se existir, né, poderia sobreviver com a existência desse elemento, né, no caso aqui da água. Também temos aqui na Europa, que é uma das luas de Júpiter, né? Que tem uma camada grossa de gelo na superfície. Os cientistas eles acreditam que debaixo dessa camada tem um oceano de água líquida, que talvez seja maior que todos os oceanos da Terra junto. Olha o peso dessa fala, né? Então, Júpiter é um planeta gigantesco. Se realmente tem água lá, abaixo dessa camada de gelo, Jesus, é água para dedéu, né? Esse oceano ele fica de uma forma isolada,
na camada de gelo, pode criar um ambiente propício também de forma de vida simples, quando fala de forma de vida simples microbiana, tá? Então, por isso, tanto Marte quanto Europa é foco em missão espacial, que tem a busca, né, constante de entender melhor a possibilidade de vida fora da Terra, entender melhor esses locais, né? Aí aqui a gente tem algumas, né, sugestões que eu coloquei aqui para vocês, não, satélite, telescópios espaciais, aqui por exemplo, ó, telescópios espaciais, observa o espaço, detecta sinais de vida, a exemplo Hubble, James, enfim, que fazem esse tipo de estudo em específico, né? Aqui eu coloquei aqui para vocês algumas funções que os satélites elas exercem, né? Então eles são equipamentos que são colocados no espaço, que fica girando em volta da Terra, não só em volta da Terra, tá? Em volta de outros planetas, luas, enfim. Tem várias funções, então, por exemplo, usado para previsão do tempo, nossa, né, no caso, ajuda no sinal de TV, de internet, GPS, ajuda também na observação da Terra, de como que, por exemplo, no monitoramento de desmatamento, tá? É utilizado, furacão, mudança de temperatura, mudança no clima, também tem satélite, por exemplo, que serve para estudar o espaço em si, captar a imagem de galáxia distante, procurar sinais de vida fora da Terra. Então tem aí satélite para cada função, né? Só que nem tudo é perfeito, né? Olha, tanta função boa, tanta função positiva, mas temos aqui, ó, formação do lixo espacial, né, meu povo? Muito satélite, depois que tá ali um tempão parado, sem funcionar, eles simplesmente eles não vão voltar para a Terra, eles vão cair, né? Eles estão em órbita, fica lá girando, né? E com isso, o espaço ao redor do planeta ele fica cheio de pedaços de satélite quebrado, né? Que fica ali orbitando, parafuso solto, resto de foguete, tudo isso aí vai compor o que a gente chama de lixo espacial. Então, até hoje os satélites eles já tiveram ali muita informação valiosa, né? Então, imagens principalmente detalhadas do nosso planeta, o planeta que a gente vive, mudança no clima, como eu já tinha comentado, dados sobre o Sol, sobre a atmosfera da Terra, até assim registro do universo de uma forma muito profunda, né? Como buraco negro, por exemplo, né? Galáxias que estão extremamente distantes. Então tudo isso também ajuda a ciência a se desenvolver. A única desvantagem é que esse lixo espacial, né? Estamos poluindo até fora daqui, né? Coisa feia. Aqui eu coloquei aqui, ó, um SCD, foi o primeiro satélite brasileiro que foi enviado em 2018. Depois vocês quiserem dar uma olhadinha aí. E coloquei aqui, ó, alguns satélites artificiais, né? Então, que eles vão fazer projetos como comunicação, navegação, né? Ó, que vai formar, por exemplo, a rede de GPS, a questão do estudo do clima, né? Meteorologia. Também temos satélites militares, né? Ó, usa câmera infravermelha para identificar alvos, mesmo no escuro, camuflado. Temos também aqueles que vão fazer exploração do universo, observação da Terra. E coloquei aqui para finalizarmos, né? Muito importante também para a prova do CES, como que os satélites são enviados para o espaço, né? Então, por que colocamos aqui? Porque a apostila traz essa questão de Isaac Newton. Então, é basicamente ali no século XVII, né? Então, ó, faz só um pouquinho de tempo. Ele ajudou a explicar como que os corpos eles se moviam, né? Naquelas três primeiras leis, as três leis de Newton, né? Então, tanto aqui na Terra quanto no espaço, como que os corpos conseguiam entrar em movimento. Então, a teoria dele foi fundamental para entender como que o satélite é lançado, como que ele fica girando lá em torno da Terra. Então, tudo se conecta ali com o que ele propôs, né? Então, basicamente, para enviar um satélite para o espaço, eles acoplam, né, o satélite a um foguete. O foguete é o que vai atingir velocidade, que vai atingir força, né? Depois ele é desacoplado, né? Depois ele fica orbitando ali em volta. Então ele vai utilizar ali os princípios de Newton, né? Então lembra da lei da inércia, primeira lei de Newton, né? Diz que um objeto ele sempre vai continuar em movimento até que uma força vai mudar o seu movimento, o seu estado de contínuo ali, né? De movimento. Então, quando o foguete lança um satélite, ele coloca esse satélite em alta velocidade, sem a resistência do ar lá em cima e sem outras forças interferindo ali, o satélite ele continua se movendo. E é a inércia que mantém ele girando ali no espaço. Aí temos a segunda lei, que é a força,
que é igual a massa vezes aceleração, né? Que explica que o foguete ele precisa de tanta força para tirar o satélite da Terra e de forma controversa, quanto mais pesado o satélite, maior é a aceleração que é desejada ali. Mais força é necessária no motor do foguete. Então, por isso os foguetes são tão poluentes, né? Que eles precisam vencer a gravidade com muita aceleração. E ação-reação, terceira lei de Newton, né? Para cada ação existe uma reação, mesmo que a intensidade seja em sentido contrário. Então, quando o foguete ele solta gases, para baixo é ação. Quando ele é empurrado para cima é reação. Então, esse é o princípio que vai permitir, por exemplo, o lançamento. Então, Newton também ali, fora toda essa contribuição, né? Também descobriu que todos os corpos com massa, eles acabam se atraindo, que a lei da gravidade, né? Então, a Terra, ela atrai o satélite com a gravidade que ele tem. Isso faz o satélite não sair voando pelo espaço, então ele entra em órbita, ou seja, fica ali girando ao redor do planeta e em equilíbrio entre a velocidade e a força gravitacional. Então vale também para a Lua e para também outros planetas, né? Aí aqui vai ter aqui, ó, tudo que eu falei para vocês, o foguete leva até a altura desejada, velocidade impede que o satélite caia, e basicamente era isso daí que eu queria finalizar com vocês aí, para que vocês sejam muito bem sucedidos na avaliação de vocês. Essas órbitas aqui fiquem tranquilos, tá? Se quiserem tirar dúvida em sala de aula sobre elas, terei o maior prazer de explicar para vocês, tá? Mas para nossa província não é muito importante. Um beijo da Anitta.